Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Liberol ou Liberol, tanto faz, está tudo bem? Vocês estão uma onça, como eu estou uma onça aqui, mas porque nós estamos construindo um novo Brasil. Então, o importante é entender o que está acontecendo. Isso é que é o difícil hoje, para muita gente. Veja só, Jair Bolsonaro e sua equipe estão preparando um novo Brasil. Isso é verdade pura, estão preparando mesmo. O que aconteceu? Esse quadro, ele permite a gente entender completamente o que está acontecendo. Veja só, o que existia, o que a gente pretenda que exista e o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de transição. O velho precisa morrer, mas não quer, então atrai para voltar como era, e o novo quer nascer, atrai para o nascimento. Então é um período de transição que as coisas convivem em conflito, normal o que está acontecendo, normal. Então veja só, o que é o velho? O Brasil, pela formação que ele teve, desde a colonização, passando por várias etapas, ele pegou a tendência a prevalecer o coletivo sobre o individual. Ou melhor ainda, tudo parte do coletivo para o individual. Então essa mentalidade é que é o problema, e é o que está errado. Então dizer assim, o que é mais importante é o coletivo, o que é mais importante o individual? Não, os dois são importantes, só que quando você tem a tendência de partir do coletivo para o individual e não do individual para o coletivo, você cria um sistema que não se sustenta. E eu vou explicar por quê. Quando você vai do coletivo para o individual, quer dizer, todo mundo pensa primeiro no coletivo para ver como é que chega no indivíduo, você cria um Estado gigantesco, porque tudo é direito social, esse é o problema. O coletivismo é o que prevalece, isso favorece a esquerda, porque a ideologia da esquerda é a ideologia coletivista, quer dizer, o indivíduo é relegado ao segundo plano, muita burocracia para tentar atender esse coletivo todo, muita regulamentação, corrupção, pobreza. A corrupção por quê? Porque o Estado gigantesco vai gerar muita corrupção, sempre, sempre, sempre. Então surge o capitalismo de Estado, quer dizer, quem comanda o capitalismo não são os empresários e trabalhadores, a iniciativa privada, o indivíduo, é o Estado, o capitalismo é dele. Aí os empresários têm que recorrer ao Estado se quiser ganhar dinheiro. É o que a gente viu aí nos governos do PT, o empresário dando braços com o Estado para tentar conseguir alguma coisa. Isso vem de longe, desde Getúlio Vargas e tudo mais. Ou então a social-democracia, que é uma tentativa de você adaptar capitalismo e socialismo numa mistureba para ver se dá certo, mas sempre o coletivo que prevalece, o socialismo propriamente dito e o comunismo. Então essa é a tendência quase de toda a América Latina e o Brasil muito mais forte ainda. E, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso, o ano passado, 2018, quando a população brasileira foi às urnas, estava pedindo isso aqui, que é partir do individual para o coletivo. O que quer dizer isso? Você tem que diminuir o Estado, você tem que tirar a regulamentação, burocracia e tudo mais, então você vai prevalecer a iniciativa privada, a iniciativa do indivíduo que vai empreender. É o empreendedorismo com inovações, vai incentivar a poupança individual, não é a poupança coletiva do Estado que dá dinheiro, a riqueza para o país, é a poupança individual. Então vejam, eu tenho dois exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns outros locais, como o individual ele vem antes do coletivo, tudo é feito do individual para o coletivo, então surgiu uma cultura da poupança. Lá, por exemplo, você pega, por incrível que pareça, das 20 melhores universidades do mundo, 17 são americanas, e nenhuma é de graça. Tem algumas que são do Estado, mas todas são pagas. Então o que acontece lá? O casal, a pessoa mesmo antes de casar e formar uma família, eles vão ver se eles têm condições de fazer uma poupança para quando os filhos chegarem na idade de ir para o ensino superior, tem dinheiro para pagar a universidade. Isso criou uma cultura de poupar logo de cara no casamento. E
com a Previdência, por exemplo, a Previdência, se ela for modificada, ela vai também contribuir para formar uma cultura de poupança individual. Né? O indivíduo tem que pensar no futuro dele e não esperar que o coletivo vai resolver o problema dele. E, por incrível que pareça, a responsabilidade individual aumenta e aumenta o espírito comunitário. Porque o ser humano, ele é solidário, naturalmente. Mesmo que ele pense só nele, ele acaba sendo solidário com os outros. Então, veja, o individual não é o individualismo egoísta ou etc. Não. Citando de novo os Estados Unidos, com a prevalência do individual, eles formaram comunidades em que há muita solidariedade. Como eles sabem que não pode esperar muito do Estado, porque o Estado é menor, o Estado está mais preocupado com segurança, né, com coisas muito mais caras e com ciência de última linha. Então o que acontece? A comunidade se ajuda e isso tudo vai gerar, com empreendedorismo, com inovações, com poupança individual, tudo mais, riqueza. Aqui vai gerar pobreza, a pobreza leva a miséria. Aqui vai gerar riqueza, a riqueza leva a mais riqueza. Se aqui tem todos esses nomes, capitalismo de Estado, aqui é só capitalismo. Você pode chamar de capitalismo liberal, talvez, mas é capitalismo. Ou seja, você contribui com a sociedade não com o teu pensamento coletivo, com a tua produção, com aquilo que você faz, aquilo que você vende, aquilo que você inventa. O Steve Jobs, por exemplo, ele contribuiu muito mais com a sociedade do mundo do que pessoas que ficam achando que vão ajudar isso, ajudar aquilo. Não. A pessoa, isso vem desde Adam Smith, já explicou isso, quer dizer, quando você cuida bem da tua vida e querendo avançar e avançar, avançar, fatalmente você está ajudando as outras pessoas, ajudando o país. Então veja, o problema, assim, qual é a chave que explica que isso vai prevalecer e não vai voltar para cá? Como os socialistas, todo o pessoal, os social-democratas, eles querem voltar para cá, eles não se conformam da gente estar indo para cá. Essa é a transição que a gente está vivendo agora, que é realmente de ir para as ruas e lutar e tudo mais, né? Então veja, por que o novo vai vencer? Isso aqui eu fiz para mostrar que isso vai prevalecer. Quer dizer, eu mostrei aqui outras transições que já houve. Ó. Você tem na história da humanidade, acontece isso. Da antiguidade para o feudalismo teve uma transição difícil. Do feudalismo para o capitalismo mercantil teve uma transição difícil, mas prevaleceu aqui. Do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial teve a transição, prevaleceu aqui. E do industrial para o tecnológico prevaleceu aqui. Para onde nós vamos, ainda não sabemos. Inteligência artificial, etc, etc. Mas por que o novo prevalece? Aqui nesse caso, ele é realmente o novo. Você só pode gerar riqueza com isso aqui. Esse aqui não tem como gerar riqueza. Esse é o problema da esquerda no mundo, historicamente. Veja só, o capitalismo tem mais de um século, bem mais de um século. A mentalidade socialista, comunista, ela tem um pouco mais que um século. Mas até hoje não conseguiu fazer um sistema que gere riquezas. Por isso que eles não conseguem o poder. Eles conseguem temporariamente, como foi na União Soviética, Alemanha Oriental, etc., e depois acaba caindo. Ou então forma uma ditadura como Cuba, que aí se mantém na marra e pronto. Porque esse aqui é o que gera riqueza. E nós estamos caminhando para 10 bilhões de homo sapiens que querem consumir, querem tudo. Então, se não houver riqueza, não existe mais país daqui para frente. Então, isto vai prevalecer. Eles podem chiar, eles podem tentar, mas isso vai prevalecer. E vamos à luta. Estamos uma onça para formar um novo Brasil. Um abraço a todos.